Saudações alunos e alunos, tudo bem? Tadeu aqui. Bom pessoal, hoje vamos ensinar como que é feito o aviso prévio. Porque o aviso prévio, ele é o momento em que se comunica a rescisão contratual. Nós vimos as formas, vimos as verbas devidas em cada modalidade, agora nós vamos para a efetivação da rescisão contratual, que é apresentar o aviso prévio, comunicar às autoridades, fazer o pagamento do termo de rescisão contratual, como elaborar o termo de rescisão contratual, né? Então agora a gente vai ver como é celebrado esse momento infeliz, muitas vezes, na vida aí dos trabalhadores, mas que uma hora chega a depender da sua atividade. Se ele não se aposentar da empresa, ele vai em algum momento passar por um aviso prévio, por uma demissão. Então, infelizmente no Brasil, na verdade, há dados de que o tempo médio de trabalho no mundo do trabalho, né, em todo o mundo, ele tem diminuído, tá? As pessoas têm ficado menos nos seus empregos. Isso é um reflexo de uma sociedade mais acelerada, de uma sociedade que tem revoluções tecnológicas muito rápidas e empregos se tornam obsoletos, novas oportunidades surgem, muito mais pessoas empreendendo ou sendo empreendendo, né, como autônomo ou como empresárias, né? Enfim, então você tem aí várias situações que acabam fazendo com que o aviso prévio chegue aí para mais pessoas ou que mais pessoas deem então o aviso prévio, né? Fazendo o que se chama de pedido de demissão, que nada mais é do que a rescisão contratual por iniciativa do empregado. Tudo bem? Bom, então vamos lá estudar o aviso prévio. Como é celebrado então esse momento de ruptura contratual? Está no artigo 487, o texto da CLT, que diz: não havendo prazo estipulado, esse prazo estipulado é a regra dos contratos trabalhistas. São contratos por tempo indeterminado. Os contratos a termo, por tempo determinado, são exceção no ordenamento jurídico. Então, o artigo já começa: sendo um contrato por tempo indeterminado, ou seja, não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima de. Então, tem que avisar a outra parte com antecedência mínima de 8 dias de semana, se o contrato for com pagamento semanal, ou 30 dias se o pagamento for mensal. Beleza? Então, olha só, 8 dias e 30 dias. Tudo bem? Detalhe que agora temos ali a Lei 12.506, que diz que a cada ano de contrato, no modo mensal, né, de pagamento, o empregado tem 3 dias a mais de aviso prévio. Então, uma pessoa que ficou limitado ali a mais 60 dias, né? Então, você pode colocar 20 anos, né? Uma pessoa que fica 20 anos no serviço tem 30 dias do aviso prévio, mais 60 dias do proporcional. Se ela fica 2 anos, tem 2 anos completos, tá? Pela metade não vale, tem que completar 2 anos. 30 dias mais 2 vezes 3, 6 dias. Então, o aviso prévio será de 36 dias para quem teve um contrato de 2 anos completos, pelo menos. Tudo bem? Então, o aviso prévio proporcional é o aviso prévio proporcional, que ele aumenta conforme o tempo. Foi uma figura criada em 2011 com a Lei 12.506. Então, esse prazo é dado justamente porque o aviso prévio ele é uma oportunidade do empregado procurar outro emprego e o empregador procurar outro empregado, tá? Então, como é uma relação bilateral, o empregador ele tem que avisar o empregado para que o empregado arruma outro emprego e o empregado tem que avisar o empregador, porque os empregos não se criam porque se é caridoso. Os empregos se criam por necessidades de exercer uma determinada função. Então, é preciso dar um tempo também para o empregador arrumar outro empregado.
É para isso que serve o aviso prévio. E se o empregado que dá o aviso prévio, ele tem que cumprir o aviso prévio, trabalhar o aviso prévio sob pena de ser descontado o aviso prévio dele, o valor de um salário. Veja só como é rigoroso essa regra do aviso prévio, também para o empregado. Se ele não cumprir o aviso prévio, ele tem que pagar o aviso prévio. Tudo bem? Vamos então aqui para o parágrafo 1º do 487. A falta de aviso por parte do empregador dá ao empregado o direito ao salário correspondente ao prazo do aviso, garantida sempre a integração. Esse é o aviso prévio indenizado, tá? Se o empregador quer que o empregado saia imediatamente, ele vai pagar um mês de salário igualmente, tá? E a falta do aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar o salário. Então, se o empregado dá o aviso prévio e não vai trabalhar, no termo de rescisão de contrato de trabalho vai constar no desconto o aviso prévio equivalente a um salário do empregado. Então, se o empregador dá o aviso e já manda embora, aviso prévio indenizado. Se o empregado dá o aviso prévio e não vai trabalhar, o aviso prévio é descontado das suas verbas rescisórias. Tudo bem? O valor do aviso prévio é descontado. Ah, mas o empregado que dá o aviso, ele não tem direito ao aviso prévio. Não, ele tem o dever de trabalhar. Se o empregado dispensar, e se o empregador dispensar ele de cumprir o aviso, ele vai receber o aviso normal. Se o empregador não dispensar ele do serviço, ele vai descontar esse salário do empregado. Tudo bem? Por isso que fica aquela questão, né? Pedir demissão, dar o aviso, são todas questões importantes, porque geram créditos e débitos ali na hora de fazer o termo de rescisão contratual. Beleza? Seguindo então, o parágrafo 3º, em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo será feito na média dos 12 meses. Então, ó, tarefa, comissão, salário variável, até as horas extras, quando teve assim. Quando tem uma parte variável do salário, com habitualidade, é feita uma média dos últimos 12 meses na hora de rescindir o contrato. Ah, ele ganhava comissão, ele ganhava hora extra. Então vai pagar uma média de comissão e uma média de hora extra. Tudo bem? Porque isso reflete no salário. Então, isso aqui já é entrando na hora de contabilizar o que vai ser devido de salário. Qual vai ser a base dele de salário. Porque o aviso prévio vai ser o salário fixo mais as comissões, a média das comissões. Certo? Isso vai ser o aviso. O 13º salário proporcional vai ser com base nessa média. As férias proporcionais com base nessa média. Beleza? Vai ter impacto em tudo isso. Em todas essas verbas trabalhistas. E parágrafo 4º, é devido ao aviso prévio na despedida indireta. Então, na despedida indireta também é necessário o aviso prévio, tá? E vai ter aí todos os salários, o empregado vai ter direito às verbas como se tivesse dispensado, tá? Porque na despedida indireta teve culpa do empregador, tá? Um ato ilícito do empregador. No parágrafo 5º temos o valor das horas extraordinárias habituais integra o salário, a parte variável, né? Falou das tarefas, comissões, agora falou das horas extras, né? Elas vão refletir no aviso prévio, nas férias, no 13º. Parágrafo 6º, o reajustamento salarial coletivo determinado no curso do aviso prévio, por exemplo, ele é dispensado. Aí no meio do aviso prévio tem a data base, que é quando se reajustam os salários da categoria. O empregado vai ter direito a esse reajustamento, tá? Então, o reajustamento salarial determinado no curso do aviso prévio beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos. Então, ele vai ter o direito a receber já com base no salário corrigido, tá? Isso é muito importante em época quando a inflação está muito alta, tá? Essa lei foi criada para isso, para corrigir, evitar perdas inflacionárias aí dos empregados, tá? 488, o horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias sem prejuízo do salário integral. Então, artigo 488, o horário normal de trabalho do empregado
durante o aviso prévio, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas. Então, para que servem essas 2 horas a menos? Por empregado buscar outra colocação, tá? E isso pode ser substituído por 1 semana de folga, tá? Então, é facultado ao empregado trabalhar sem redução, mas com 7 dias corridos de... 7 dias corridos podendo faltar ao serviço. Aí o empregado escolhe o que ele prefere, 2 horas por dia para ir procurar trabalho ou 1 semana para procurar trabalho, a última semana. Cada um sabe a sua realidade, o empregado vai optar por uma dessas opções, tá? Na prática, pessoal, é comum ali o pessoal preferir 2 horas, porque você vai marcando entrevistas, as entrevistas vão acontecendo, né? Você vai levando currículo, né? Na última semana, às vezes tentar uma vaga na última semana não é a melhor estratégia, mas o empregado que vai saber a sua realidade, ele escolhe se ele prefere 2 horas por dia a menos ou 7 dias na última semana ali, né? Poderia faltar ao serviço 7 dias corridos. Então pega uma semana, geralmente a última semana, e vai procurar um trabalho. Artigo 489, dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo. Mas se a parte notificante reconsiderar o ato antes do seu termo, a outra parte é facultada aceitar ou não. Então, se o empregador deu o aviso prévio e reconsiderar, o empregado vai decidir se aceita a reconsideração ou não. Ah, eu estou dispensado? Tô. Vou receber a rescisão? Vou. Ah, não quero voltar não. Ah, estou dispensado? Tô. Vou poder manter o meu emprego que eu gostava tanto e aí por algum motivo saiu um determinado pagamento e eu vou poder manter meu emprego aqui na empresa, a empresa vai ter condição de me pagar? Ah, eu vou querer continuar. Então, vai haver uma reconsideração aí, tá? Situações fáticas ali do dia a dia do trabalho interferem. Às vezes a empresa fala assim, ó, eu vou ter que demitir agora porque eu não vou ter salário para pagar você. Mas aí vem um dinheiro que estava enroscado lá, um contrato de licitação, por exemplo, sai aquele dinheiro, não, ó, agora saiu o dinheiro, eu vou precisar que você continue, senão eu vou ter que contratar outro. Ah, você quer que eu continue, vai ter dinheiro para me pagar? Vai, então eu reconsidero, tá? Então, quem dá o aviso prévio pode reconsiderar. A parte que recebeu, aceita ou não a reconsideração, tá? Não é obrigado a aceitar. Já caiu na OAB isso aí, a retratação do aviso prévio. Artigo 489, parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continua em vigor como se o aviso prévio não tivesse sido dado. Então, se aceito, o contrato continua. E se chegou no dia de não trabalhar mais, o empregado apareceu e continuou trabalhando, é como se diz, uma retratação, uma reconsideração tácita. Ele continuou trabalhando, o que importa para o dia de trabalho é a realidade, ele continuou trabalhando, segue o contrato normalmente. Não vai precisar pagar verba rescisória e continua o contrato e os direitos trabalhistas. Artigo 490, o empregador que durante o aviso prévio dado ao empregado praticar ato que justifica a rescisão imediata, sujeito ao pagamento da remuneração. Então, na rescisão indireta durante o aviso prévio, encerra-se imediatamente. Cometeu algum ato ilícito durante o aviso prévio, encerra-se. E o empregador também cometeu algum empregado também. Se o empregado cometer algum ato ilícito que justifique a justa causa, ele também vai ter imediatamente encerrado seu contrato. Tá? Olha aqui, ó, o empregado que durante o aviso prévio cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo. Então ele perde o direito do aviso prévio. Tudo bem, pessoal? Então aqui, ó, regras sobre o pagamento do aviso prévio. A gente tratou bem rápido do tema, é um tema muito rico, muito importante, mas eu acredito que eu abordei as principais temáticas, né, sobre o aviso prévio, inclusive aí mencionando que já caiu na prova do OAB pós-reforma trabalhista. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.